Olá, seja bem-vindo a mais um passo em nossa jornada devocional de 2023. Devocional de hoje, tema: Profetize no Espírito. Texto base, Atos, capítulo 2, verso 18. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Jesus foi rei, sacerdote e profeta entre nós, e uma das funções do Espírito Santo é dar continuidade à sua obra. O Espírito unge pessoas para que continue a missão profética na terra iniciada pelos profetas do Antigo Testamento, sequenciada por Cristo e entregue aos homens de Deus pela nova aliança. A terra viria a desfrutar da manifestação do poder de Deus e dos seus frutos quando o Espírito Santo fosse derramado pelo Pai. Assim, uma das características de uma vida cheia do Espírito é poder profetizar, liberar palavras de conhecimento nele e proclamar a palavra de Deus ao mundo. O Espírito foi derramado sobre todos para que todos tivessem este grande privilégio. Você crê nessa verdade das Escrituras para sua vida e seu ministério? Você tem se tornado um canal profético de Deus neste mundo? Este presente é para todos os discípulos do Senhor, sacerdotes da nova aliança com o Pai. Precisamos buscar a palavra profética do Senhor de forma pessoal. Vamos nos alegrar neste chamado e priorizá-lo. Você recebeu o Espírito Santo de Deus que foi derramado na terra para a sua vida. Então, tome posse desse poder e use-o conforme a fé e a santidade. Eu amo esse assunto, profeta. Eu me identifico muito com os sofrimentos, os temores dos profetas. E é uma pena que o significado prático tenha se perdido muito na igreja contemporânea. Seja pelo extremo de tentar proteger uma doutrina que não acredita em quase nada, ou o outro lado, que é o uso indevido da palavra para justificar abusos, manipulações e desejos de poder e controle. Mas antes de comentar o conteúdo do devocional de hoje, eu preciso voltar um pouco ao significado da palavra em sua essência. O Antigo Testamento nos fornece essas ferramentas. É onde se apresenta a maior ênfase nos profetas e no ministério do profeta, ministério profético, A palavra profeta tem alguns verbetes, alguns significados. Profeta como nabi. A palavra nabi é mais comum usada para se referir a um profeta do Antigo Testamento. Os profetas eram indivíduos escolhidos por Deus para receber a mensagem e transmitir ao povo. Eles eram uma espécie de porta-vozes de Deus e muitas vezes comunicavam a vontade de Deus, as advertências de Deus e as previsões de Deus, caso aquelas advertências não fossem levadas a sério. Exemplos de profetas incluem Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros. Profeta como Roser, ou Roê. Essa palavra hebraica é usada para descrever vidente, vidente, não no sentido pejorativo como conhecemos hoje. Eles eram usados para pessoas que recebiam revelações divinas através de visões ou sonhos. Samuel, por exemplo, é chamado de Roser, em 1 Samuel 9:9. Eles desempenhavam um papel importante também na revelação de Deus ao povo, através dos sonhos e visões que contavam o que poderia acontecer caso não mudasse sua trajetória. Há também uma palavra chamada Ish Elohim. É uma expressão que significa homem de Deus. Ela é usada para descrever pessoas que eram especialmente dedicadas a Deus e que recebiam também mensagens e orientações de Deus. Eles não eram necessariamente profetas no sentido tradicional, mas reconhecidos como servos fiéis de Deus, como Moisés e Elias. Bom, sabendo disso, nós vemos que o tema do devocional, Profetize no Espírito, aborda conceito importante e multifacetado que existe nas Escrituras sobre profeta e ministério profético, especialmente no Novo Testamento, com base em Atos 2:18. Para compreendermos a profundidade desse tema, é fundamental
explorar os diferentes significados e as aplicações dessa palavra ao longo da história bíblica até chegar à nossa era atual. No Antigo Testamento, conforme as palavras que eu já mencionei, a figura do profeta desempenhava um papel muito importante na comunicação entre Deus e o povo de Israel. Profetas como Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel foram escolhidos por Deus para essa missão, para transmitir a sua mensagem de orientação ao povo. Eles eram instrumentos através dos quais Deus revelava sua vontade, advertia contra a desobediência, contra a idolatria e outros pecados. Mas também eles eram pessoas que ofereciam aquilo que vinha da parte de Deus como esperança para superar as adversidades. Como nós vimos no livro de Amós, que lá declara em Amós 3,7: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. No entanto, no contexto da igreja primitiva e do Novo Testamento, a função de profeta se expandiu e se transformou. O texto que nós lemos, o texto devocional, ele faz referência também a Jesus como rei, sacerdote e profeta. Destaca que uma das funções do Espírito Santo, é dar continuidade à obra de Cristo aqui na Terra. Agora, os crentes são ungidos pelo Espírito para continuar a missão profética na Terra, exercer o ministério profético na Terra. E isso está de acordo com o que o apóstolo Pedro proclamou, ensinou no dia do Pentecostes, citando a profecia que foi cumprida, de Joel, capítulo 2. Quando ele disse que Deus então derramaria do seu Espírito sobre homens e mulheres e que esses então passariam a profetizar. Essa transformação no papel do profeta, no contexto cristão, ela não significa agora apenas prever o futuro ou ouvir a voz de Deus de maneira sobrenatural através de uma sarça ou fogo caindo do céu. Mas ela representa a tentativa de levar a palavra de Deus, aquilo que buscamos de Deus, e liberar para as pessoas. Se trata de proclamar liberdade aos cativos, de levar palavras de conhecimento, de compartilhar mensagens espirituais para edificação, exortação e consolo da igreja, conforme 1 Coríntios capítulo 4, verso 3. Cada crente, como receptor do Espírito Santo, tem o privilégio, a responsabilidade de ser um canal de Deus nesse mundo. Eu tenho essa responsabilidade, você também tem. Portanto, a aplicação desse texto para os tempos atuais é muito clara. Todos os discípulos de Jesus Cristo são agora sacerdotes de uma nova aliança e são capacitados, ungidos pelo Espírito Santo de Deus para desenvolverem um ministério profético. E isso não se limita mais a um grupo seleto, mas é uma verdade acessível a todos aqueles que creem e receberam o Espírito da promessa. É um chamado para buscar a palavra profética do Senhor de forma pessoal, de priorizar a palavra de Deus e o relacionamento com Deus em nossa vida, em conformidade com a fé e com a santidade. Somente assim nós vamos entender que o ministério profético nada mais é do que recebermos de Deus, buscarmos de Deus aquilo que está no céu e trazer para a terra, para ser aplicado e vivenciado por nós e anunciado a todos os filhos de Deus para que também experimentem isso. É um chamado para que todos se tornem canais proféticos de Deus em nosso mundo, compartilhando a mensagem de Deus, a mensagem divina de amor, de graça, de redenção e anunciando que tudo um dia vai passar. Essa é a visão que todo profeta tem, da volta de Jesus Cristo, da busca por sua igreja preparada para ele. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você seja um profeta de Deus, desempenhando o papel de abençoar a vida dos outros. E que continuemos nessa jornada de fé, nessa jornada devocional, até o último dia deste ano. Que Deus abençoe, um grande abraço e esperamos você ali na Central Ouro Minas, na família Central Ouro Minas. Que Deus abençoe e até a próxima sexta-feira.